Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valens e no vídeo de hoje vamos explicar o porquê que os fundos de investimento imobiliário caíram bastante, nesses primeiros meses de 2020. Quais foram os motivos que justificaram essas quedas? Se você quer saber a resposta, venha saber comigo. Então, pessoal, aqui nós listamos 4 fatores que são os principais justificadores das quedas dos fundos de investimento imobiliário para esses primeiros meses de 2020, tá? O nosso primeiro fator é o de correção de mercado. Ah, Yuri, mas como assim correção de mercado? Tem algumas pessoas que até falam que não existe essa correção de mercado, mas no nosso entendimento existe e foi um dos fatores que aconteceu e que justificou a queda dos fundos de investimento imobiliário. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para nós analisarmos essa primeira justificativa, que é a correção de mercado. Então, pessoal, aqui está a minha tela com vocês. E para justificar essa correção de mercado, primeiro nós temos que analisar aqui o que? O IFIX, IFIX, para aqueles que não sabem, é o índice, que acompanha os fundos de investimento imobiliários aqui no Brasil, Da mesma forma que possuímos o índice Bovespa, que acompanha as ações listadas aqui na Bolsa de Valores, nós temos o IFIX, que acompanha os fundos de investimento imobiliário que estão listados também na Bolsa de Valores. Então, vamos observar aqui que nesse lapso temporal de 5 anos, de 2015 até agora, 2020, na data de gravação desse vídeo, nós já podemos observar, que durante esse período, o IFIX teve períodos de alta e de queda, mas na constância ao longo prazo, vocês podem observar que ele possui o que? A tendência sempre de alta, tá? E agora nós tivemos essa grande alta no final do ano de 2019, mais especificamente em dezembro de 2019, e agora o IFIX tem caído bastante, desde início de janeiro até agora, meados de fevereiro de 2020. Então, isso daqui é a famosa o quê? Correção de mercado. Mas o que justifica essa correção de mercado, Yuri? Pessoal, vocês têm que entender o seguinte: o IFIX ele é composto para alguns fundos que estão listados na nossa Bolsa de Valores. Atualmente, na nossa Bolsa de Valores, existe aproximadamente 220 fundos de investimento imobiliários cadastrados. Na CVM, esse número é bem maior. Possuímos quase 500 fundos de investimento imobiliário já cadastrados na CVM. Lembrando que todo fundo de investimento imobiliário, seja ele negociado na Bolsa de Valores ou não, eles precisam ser registrados na CVM. Então, primeiro ponto, vocês já podem perceber que a quantidade de fundos que estão listados na Bolsa, que estão disponíveis para nós, qualquer pessoa investir, eles já são um número reduzido em relação à quantidade total que existe aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é que a clássica questão de oferta e demanda, nada mais do que isso. Em dezembro, pessoal, e durante também o ano de 2019, os fundos de investimento imobiliário, eles começaram a ganhar bastante divulgação, bastante visibilidade por parte dos investidores. Vários veículos de comunicação e até mesmo youtubers, digitais influencers, eles começaram a divulgar mais os fundos de investimento imobiliário, que antes era uma coisa, que as pessoas não tinham tanto conhecimento, e tanta divulgação. Então, com essa divulgação enorme que ocorreu durante o ano de 2019, o que aconteceu? A nossa oferta de fundos, ela praticamente não cresceu tanto igual a demanda por pessoas, demanda por investidores que queriam adquirir cotas de fundo de investimento imobiliário. Principalmente no final do ano, que nós tivemos, que algumas pessoas até chamam de corrida, dos fundos de investimento imobiliário, nós tivemos uma alta demanda no final do ano, E na economia, quando existe uma grande demanda por algo e as ofertas desse algo não acompanham essa grande demanda, é normal que os preços subirem, Vamos fazer uma analogia aqui, um comparativo que vai ficar claro para todos vocês. Acredito que quase todas as pessoas hoje já utilizaram pelo menos uma vez na sua vida, o Uber, E o Uber, pessoal, como que funciona? Pensa o seguinte: você está lá na sua região, vamos supor, na sua casa mesmo, e uma região que está no horário fora do horário de pico, de grande trânsito e tudo, você tem o quê? O preço padrão da tarifa do Uber. Agora imagina a situação, quando começa a chover demais, aí você está na região lá que já tem um grande fluxo de caixa e começa a chover, e além de chover, você está no quê? No horário de pico. Imagina essas três situações, Você está numa região de grande fluxo, no horário de pico e começa a chover. O que acontece? Pessoal, vocês podem abrir o aplicativo de vocês do Uber. Vai começar o quê? Uma grande
Demanda para o Uber. Várias pessoas vão começar a solicitar o serviço do Uber no mesmo momento. E quando acontece uma grande demanda, o que acontece com as tarifas do Uber? As tarifas, elas aumentam. Por quê? Porque são várias pessoas solicitando aquele serviço e às vezes a oferta desse serviço, ela não acompanha a quantidade de demanda por esse serviço. Então podem perceber que sempre quando chove e você está no horário de pico, as tarifas do Uber geralmente elas ficam o quê? Mais caras. Isso é praticamente o que aconteceu também com os fundos de investimento imobiliários agora, principalmente no mês de dezembro de 2019. Pois os fundos, eles continuaram os mesmos, eles continuaram com as mesmas quantidades de cotas, né? Vários não fizeram emissões de cotas ainda em 2019. Então, o que? A oferta estava praticamente a mesma. Só que o que? Veio uma grande parcela de demanda, né? Várias pessoas solicitando, querendo, né, ingressar nos fundos de investimento imobiliário. Inerentemente, o preço subiu. E assim como o Uber, o que acontece quando passa a chuva, passa o horário de pico, sai daquelas regiões de grandes tráficos, né, de veículos? O que acontece? O preço da tarifa, ele o quê? Reajusta, né, para o seu patamar anterior, ele ajusta para o seu valor que ele estava antes dessa grande demanda. Isso é o que aconteceu também com os fundos de investimento imobiliário. Como ele teve uma grande demanda, né, num lapso temporal, depois que passou essa grande demanda, essa grande solicitação de pessoas, né, para ingressar nos fundos de investimento imobiliário, os preços começaram a ajustar para os seus patamares que estavam anteriormente a essa grande demanda, ok? Então esse é o primeiro fator para a queda dos preços dos fundos de investimento imobiliário em 2020. Agora nós também possuímos outros fatores, tá? O segundo fator, pessoal, é o que é o chamado realização de lucros, ou mais conhecido também como custo de oportunidade. Como assim, Yuri? No nosso mercado de investimento, há várias pessoas especialistas nisso, principalmente aqueles gestores de fundo de investimento imobiliário que investem em outros fundos de investimento imobiliário, ou que vocês já devem conhecer, né, os chamados FOFs, né? O que acontece? Esses gestores, né, eles geram renda para os seus cotistas, né? Eles geram o que? Rendimentos para os seus cotistas, principalmente através do que? Da alienação de cotas de outros fundos de investimento imobiliário. O principal, pode se chamar core business desses fundos, é o que? É o ganho de capital na alienação dessas cotas. Então, eles observaram essa grande demanda de mercado, né, que fizeram com que os preços subissem demais no final de 2019 e aproveitando essa grande oportunidade, eles pegaram e alienaram as cotas, suas participações nesses fundos, para o que? Gerar o que? Um maior ganho de capital possível para os seus cotistas, tá, pessoal? E além disso, nessa alienação e gerar um ganho com isso, eles aproveitaram para adquirir o que? Outros ativos que já estavam como target, né, que já eram alvos deles, só que naqueles momentos eles possuíam o que? Ativos que tinham preferência nisso. E o que aconteceu? Aconteceu o custo de oportunidade. Como eles enxergaram uma grande alta elevada nos ativos que já compunham as suas carteiras e já tinham outros ativos, né, que já não estavam tão visíveis assim para algumas pessoas, eles conseguiram realizar a venda com aproveito de grande capital desses ativos, pode-se dizer, vamos chamar ativos A, para poder alocar nos ativos B, que não ganharam tanta visibilidade assim, tá? Então essa realização de lucro, né, ela foi feita por diversos fundos de investimento em outros fundos, como por exemplo, né, o BCFF, o MGFF, o RBRF e tantos outros FOFs também que existem, tá, pessoal? Então isso é o que? É uma coisa que impacta também na queda do valor dos fundos de investimento imobiliário, na cotação deles, impacta, porque pensa o seguinte, você vendendo 10, 100 ou 1000 cotas, vamos supor, do BCFF, vamos colocar um preço aqui médio, que é o preço que ele está na data de gravação desse vídeo, que é de R$100. Então, R$100, se você possui 10 cotas, você vendeu, né, um volume total do quê? De R$1.000. Se você vendeu 100 cotas, foi R$10.000. Se você pegou e vendeu 1000 cotas, você vendeu R$100.000. Agora nós estamos falando de quê? Fundo de investimento imobiliário. Eles vendem, pessoal, não é um montante de R$100.000, não. Eles vendem um montante de R$10 milhões. Então, perceba a quantidade de cotas que eles vendem, né? Eles vendem, por exemplo, o caso do BCFF, né, 10 vezes mais cotas do que nós venderíamos, né? Por exemplo, ele venderia de uma só vez, por exemplo, 10.000 cotas do BCFF. Então, isso dá um grande impacto no mercado financeiro? Dá, sim, um grande impacto no mercado financeiro. Então, que vários fundos de investimento imobiliário no ano já de 2020, né, no início desse ano de 2020, aconteceu o quê? Vários leilões, né, congelamento dos preços para estipular um preço-alvo lá de média para poder realizar o que é a venda e a compra deles. Então, esse foi o segundo fator também, realização de lucro com custo de oportunidade, principalmente dos big players, né, que são os FOFs, tá, pessoal? E eles impactam o mercado diretamente quando eles fazem essa operação, impacta porque o volume que eles movimentam é muito superior
ao volume das pessoas físicas em si, né, da grande maioria das pessoas que estão negociando, né, as cotas de fundo de investimento imobiliário. Agora nós vamos também para o que? O terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto, Yuri? O terceiro ponto é a rentabilidade. Pessoal, com essa alta exacerbada, exagerada, né, que eu gosto de mencionar, de dezembro, a rentabilidade, né, a rentabilidade nominal e a rentabilidade real dos fundos caíram bastante. Eu peguei aqui como exemplo, vamos colocar aqui o HGLG. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, ó, do HGLG. O HGLG, pessoal, se vocês analisarem os pagamentos dele de 2019, ele teve um pagamento médio, né, em torno de R$ 9,12 durante o ano, que se formos descobrir o pagamento mensal dele, né, basta dividir por 12, ele teve um pagamento médio de 76 centavos por cota. Agora observe, né, qual que é a rentabilidade desse pagamento com base nas suas cotações, tá? Pessoal, aqui na direita, já no site do Fundo de Investimento Imobiliário, vocês podem ver a rentabilidade com base nos pagamentos dele. Mas vamos pegar aqui com base nas cotações que ele teve, né, durante esse período. Vocês podem observar nesse gráfico de cotação que, vamos supor, no dia 3/1 de 2020, que foi o ápice, né, foi a maior alta do HGLG, ele chegou ao valor precisamente de R$ 221,98, né? Agora vamos dividir esse pagamento dele, médio de 76 centavos por cota, por esse valor da cota. Vocês podem observar que a rentabilidade dele ficou em torno de 0,34% ao mês, né? E se formos fazer uma projeção anual, daria uma rentabilidade de 4,1% ao ano. Gente, essa rentabilidade foi muito menor do que a nossa inflação de 2019. Para aqueles que ainda não sabem, a nossa inflação, né, ela é medida pelo IPCA. E o IPCA terminou o ano de 2019 com um valor acumulado de 4,31% no ano, tá? E esse daqui, gente, é a rentabilidade o quê? Nominal. Então, só a rentabilidade nominal, que é o valor bruto da sua rentabilidade, foi de 4,1%, que é menor que a nossa inflação. Então, fica aqui essa crítica. Então, a rentabilidade de vários fundos caíram demais e ficaram até o quê? Aquém da nossa própria inflação. Então, percebendo isso, várias pessoas resolveram o quê? Migrar de fundo de investimento em razão da rentabilidade baixa. Nesse caso aqui do HGLG, se vocês querem descobrir a rentabilidade real de um rendimento, basta você pegar a sua rentabilidade nominal, que é essa, por exemplo, de 4,1%, e dividir pela inflação. Vamos fazer o cálculo aqui com vocês. Então, você pega 1,041, que foi a rentabilidade, né? A rentabilidade nominal do HGLG nessa máxima que teve da sua cotação, e dividir por 1,0431, que foi o que? Da inflação. Depois de dividir, você tem que subtrair por 1, pessoal. Então, perceba que deu um valor que é negativo. Aí você multiplica por 100 para descobrir o valor percentual. Então, o HGLG teve uma rentabilidade real de menos 0,2%. O que quer dizer? Que se você comprou nessa máxima aqui, com essa projeção de rentabilidade dele, você terá o quê? Perdido dinheiro pela inflação, tá? Quer dizer que seu poder aquisitivo foi 0,2% menor do que a inflação. Pensa o seguinte, um produto que custava em janeiro de 2019 R$100, quando ele chegar em janeiro de 2020, com a inflação, ele vai custar R$ 104,31. Só que o que? Sua rentabilidade sobre o seu rendimento, se você tivesse aplicado R$100, seria o que? De R$ 104,10. Então você não ia conseguir comprar esse produto. Por quê? Porque ia faltar 21 centavos para você, que é o caso dessa rentabilidade aqui do HGLG. E assim como aconteceu com ele, aconteceu também com Kinea e vários outros fundos. Então o terceiro fator para a queda no preço deles foi o que? Da rentabilidade. Perceba que a rentabilidade foi menor do que a inflação. E agora nós vamos para o quarto e último ponto também, né, que acreditamos que é um dos fatores, tá, que impactou bastante o preço dos fundos de investimento imobiliário em 2020, que é o que? A emissão de novas cotas. Pessoal, vários fundos estão emitindo agora em 2020 novas cotas. Por quê? Porque o mercado está aquecido. E por que ele está aquecido? Porque a visibilidade, a divulgação dos fundos de investimento imobiliário cresceram bastante. E além disso, os juros estão na sua mínima histórica, né? A Selic está em 4,25% agora na data de gravação desse vídeo. E o que aqui influencia positivamente os fundos de investimento imobiliário. Então, vários fundos estão fazendo suas emissões de cotas. E, gente, é normal e é bem corriqueiro os preços caírem por causa da emissão das novas cotas. Regra geral, em quase 100% dos casos, o preço para você pegar e adquirir as novas cotas que estão sendo emitidas, ele é um preço inferior ao preço que está sendo praticado de mercado.
mercado, né? Eu coloquei aqui como exemplo para vocês, por exemplo, o MXRF, que já gravamos um vídeo sobre essa nova emissão de cotas dele. Coloquei também o BCFF, o XPIN e o RBRF11. Então o que acontece? Por exemplo, o MXRF, o valor da nova emissão de cotas dele foi de o que? R$11, tá, pessoal? E perceba que é um valor bem inferior ao seu preço de mercado. O seu preço de mercado ele chegou a 14,52 de fechamento, sendo que a máxima nesse período, né, de altas que tivemos no final de 2019, ele chegou a quase R$15 o seu valor de mercado. E percebam também que o BCFF, o seu valor da emissão de novas cotas foi de R$ 91,39, que é bem inferior ao seu valor de mercado. E bastante frisar aqui também que o do BCFF está até mesmo abaixo do seu valor patrimonial, que antes, né, dessa nova emissão estava em R$ 94,27, que ainda na data de gravação desse vídeo não foi concluída essa nova emissão. Temos também aqui o XPIN11, que o seu valor de mercado, podem observar que está em R$138, o seu último fechamento, e da sua nova emissão de cotas ficou precificado em R$113,42, ou seja, um valor bastante abaixo e que inclusive ficou alguns centavos abaixo do seu valor patrimonial. Por fim, temos aqui o RBRF11, que no seu fechamento foi de R$121,21 e o preço da sua nova emissão de cotas ficou estipulado em R$110,59. Então o que é bem inferior ao que ao seu valor de mercado. Então por que, Yuri, que o valor cai sendo que da nova emissão já é um valor menor que o de mercado? Porque pensa o seguinte, várias pessoas utilizam também como estratégia, até além do que pessoas físicas e os próprios FOFs, que é o seguinte: se você vender hoje pelo preço, vamos supor, de R$120 o RBRF, se você vender hoje por R$120, quantas cotas você vai conseguir pegar e exercer seu direito de preferência, sendo que ficou estipulado que será de R$110? Então perceba a diferença, né? Esse spread entre os R$110 e os R$120 garante para você o que? Um lucro, um ganho nessa operação. Então várias pessoas, elas vendem as suas cotas, às vezes elas vendem até o montante total do seu direito de preferência, ou elas pegam e vendem de forma geral todas as suas cotas. Por quê? Porque ao zerar sua posição, ela vai ter um montante muito superior ao valor que ela precisa para o exercício de direito de preferência. Então ela pode exercer de forma integral o seu direito de preferência, às vezes comprar o direito de preferência de outra pessoa, e nesse movimento de várias pessoas quererem vender um valor que está de mercado acima do valor da nova emissão, a tendência dos preços é caírem, se ajustarem para baixo, ficar o mais próximo possível do seu valor de emissão. E com isso, algumas pessoas utilizam o custo de oportunidade que, ao vender num valor que estava alto e ao cair, ela recompra com um valor que é descontado. Eu vou dar um exemplo meu aqui, pessoal, que eu peguei e fiz com o MXRF11. Eu possuía 337 cotas dele, e quando saiu o anúncio de que ele iria fazer novas emissões de cotas agora em 2020, o que eu fiz? Eu zerei toda a minha posição do MXRF, que eu vendi ele a um valor de R$12,05 aproximadamente, cada cota minha, e depois eu, com esse mesmo montante da minha alienação total das cotas, eu peguei e recomprei as cotas no momento em que ele caiu e consegui adquirir o que? 360 cotas, ou seja, eu peguei e comprei o que? Novas 23 cotas com o mesmo valor que eu tinha. Se nós formos olhar pelo valor contábil, né, eu continuo com o mesmo montante investido. Vamos arredondar aqui, R$4.000 antes e com os mesmos R$4.000 depois. A diferença é que antes eu possuía 337 cotas e hoje eu possuo 360 cotas. Então isso é uma estratégia, não é uma recomendação, tá, pessoal? Porque depende muito de análise para você acertar esse momento, tá? Então não é uma recomendação, mas foi uma estratégia que eu utilizei de forma pessoal para aumentar a minha posição no MXRF. E além disso, eu ainda vou poder subscrever, né, exercer o meu direito de preferência dele. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, eu peço que você deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e fale para nós se você concorda ou não com esses 4 pontos que justificaram essa queda dos fundos de investimento imobiliário para o ano de 2020. E nos vemos no próximo vídeo.